Policial Mário Ponticelli Júnior, bom dia. Bom dia. O senhor tem algum parentesco, amizade, inimizade, algum tipo de relação com os representados nesse processo de número 267, essa ação de investigação judicial eleitoral apresentada em face de José Eduardo Tomé e demais pessoas? Não. O senhor tem algum tipo de ligação partidária? Não. Também. O senhor promete dizer a verdade? Sim. Então o senhor será compromissado em dizer a verdade. Passa a palavra ao Ministério Público para efetuar suas perguntas de forma direta. Bom dia, Mário. Essa investigação que deu origem a esse processo, tu participou dela diretamente? Sim. Tu pode resumir para nós, então, como é que ela ocorreu, o que originou essa investigação, qual foi a tua participação, o que foi apurado, quais foram as diligências que vocês realizaram? Se tu puder falar para nós, resumidamente, tudo que tu se lembra. Pois é. Em setembro de 2016, a DIC de Rio do Sul, onde eu trabalho, ela estava em uma investigação da possível formação de um cartel nos postos de gasolina em Rio do Sul. Então, na fase da investigação que a gente estava, foi pedido ao juiz a interceptação telefônica de vários donos de postos de gasolina em Rio do Sul. E o Dalton Eduardo Medeiros era sócio do posto do encontro. E ele teve o terminal telefônico interceptado naquela ocasião. Durante o monitoramento do terminal dele, já nos primeiros dias, foi interceptada uma conversa entre ele e o Jackson Formiga de Moruaco, né? E ali a gente percebeu que eles estavam envolvidos na campanha eleitoral que estava em andamento em Rio do Sul, né? Pelo que a gente pôde perceber, eles eram do núcleo do PSDB, que junto com o PSD estavam procurando eleger o prefeito José Tomé. Nessas ligações, além disso, além de falar de política, de voto e tal, eles também comentaram sobre valores e sobre doações que fariam de uma forma oficial e de uma forma não oficial, né, ou por fora, como eles falaram. Então, com esses indícios, a gente fez um relatório de investigação, apresentamos ao delegado, e o delegado informou o juiz competente daquela investigação, daquelas diligências, né, da interceptação telefônica. E então foi compartilhado esse material com o juiz eleitoral e ele determinou que a gente passasse a investigar essa situação através de inquérito policial. No início desse inquérito a gente não tinha outra forma de investigar a não ser a interceptação telefônica, né? E a eleição estava em andamento e tal. E então a gente fez um levantamento preliminar e então pedimos a interceptação do Dalton de novo, né? E do Aco, que foi quem teve essas conversas com ele. O Roberto Kessner também, que era presidente do PSDB, e também conversou com o Dalton naquele período da investigação ainda dos postos, e também falaram sobre a campanha e sobre valores. O Dalton até fala que ele ia botar na conta oficial lá que ele doou tanto e depois ele ia ver no imposto de renda dele o que ia acontecer, mas isso tudo entra em conversa entre eles, né? E também eles também citaram o advogado Luiz, né, conhecido como Duff, que era para ser um dos responsáveis pelo financeiro do partido. E então a investigação começou nesse núcleo, né, do PSDB só. E daí com a interceptação do Aco é que a gente chegou e conseguiu visualizar melhor a situação da coligação todo, né, do como estava sendo organizado. E aí surgiu o nome do Vivaldo e do Almir, né? O Almir na parte do PSD, né, o coordenador do PSD, e o Vivaldo, então, seria o verdadeiro tesoureiro, o contador da coligação, né? Então, o Roberto Kessner e o Luiz nem foi pedido prorrogação de interceptação, porque realmente
no terminal deles a gente viu que eles não tinham tanto envolvimento com o dinheiro, né? Mais da parte política, mas com o dinheiro não era tanto, era mais o Aco, o Vivaldo e o Almir. Mas, assim, depois do final da eleição mesmo, é que vieram os indícios mais fortes e as provas, né? As ligações aí para fechar as contas, né? Eles estavam preocupados, que eles tinham um mês para fazer a prestação de contas. Aí começou a preocupação em fechar a conta oficial, em, né, colocar doação na conta oficial para poder pagar o que tinha que pagar na conta oficial para zerar ela. E também a preocupação em pagar as dívidas, né? A dívida maior, pelo que a gente pôde perceber, seria um empréstimo de R$200 mil para o senhor Milton Guetti, né? Que teria realizado para a campanha e que aquilo deveria ser pago. Onde é que eu estava? O fechamento das contas e o pagamento do 200 Isso. do senhor Milton. Nessas ligações também eles citaram a tal da janta, né? Que é uma janta para pagar essas dívidas, né? Que daí, eles até comentam que se ganhar a eleição é muito mais fácil, né? Cobra R$1.000 cada pessoa e é muito mais fácil de vender essa janta para poder pagar essas dívidas. E no final até essa janta não ocorreu, até porque a investigação também veio à tona, e mais no final da investigação há uma conversa entre o então candidato, né? Já eleito, José Tomé, agora não me recordo se é Cuaco ou Palmira, eu acho que é Cuaco, que ele fala que o Artemir Werner tinha emprestado o nome do Instituto Avantes para fazer uma palestra, então, trazer alguém de renome nacional, o governador Alckmin, alguém de renome nacional, fazer essa palestra, e que funcionaria como uma janta, né? Cobraria o ingresso, mas não seria o Tomé que estaria realizando isso, é o Instituto Avantes, é uma palestra. Então, eles, no final da investigação, teve essa indicação também de que essa janta não ocorreria e que ocorreria sim, seria essa palestra. Mas tudo isso não ocorreu, a investigação, no dia 3 de novembro, a gente cumpriu os mandados de busca, né, nas residências dos investigados, a investigação veio à tona e, por certo, não iriam fazer isso depois de ficar sabendo de toda a investigação, né? Nesse cumprimento de mandado de busca, no escritório do Vivaldo foi onde nós encontramos a tabela de gastos da campanha, né? Que a maioria dos gastos estavam nessa tabela, estavam no computador dele, e algumas pastas com recibos. Recibos que condizem com a tabela, né? Inclusive com numeração, né? O primeiro item, número 1 lá, valor tal, quem pegou, o nome da pessoa e o recibo com aquele número 1 lá, indicando que aquele recibo era referente àquela despesa. Então ali a gente pôde ver praticamente toda a contabilidade da campanha. Pouca coisa não estava ali, né? Não estava a parte da Connect Media, alguma coisa oficial que não estava ali. Mas tinha coisa oficial, tinha coisa do Caixa 2, né? Que a gente chama de Caixa 2, né? Então, as doações, que a gente pôde comprovar dessa tabela, que foi a mais importante, né? Doações de empresários que não estavam na prestação de contas e que estavam ali, entravam no caixa, né? E ele tinha o saldo ali, aumentava o saldo, e daí com a despesa diminuía aquele saldo. E que depois, em depoimento, esses empresários, eles admitiram que, né, fizeram a doação, pretendiam até declarar, pediram recibo, só que na prestação de contas não constava, né? Tivemos vários empresários, Eduardo Schroeder, não me lembro agora mais, deixa eu ver, o Erof, muito importante, o Erof da Unifique, né? Que pelas planilhas do Vivaldo, do controle dele, ele doou R$30 mil, e ele, em depoimento, disse que entregou 15 mil para o Tomé e 15 mil para o Aco, né? E essa doação não consta na prestação de contas do candidato. E demais empresários que confirmaram, né? O proprietário da funerária Rostmeier, que doou R$1.000, e
inclusive disse que doou para outra coligação também, o que gerou outro inquérito, né, que foi compartilhado também. Então, e dessa tabela teve também a situação dos funcionários do comitê, que na prestação de contas todos estavam declarados como valores estimados, que não, né, não teriam cobrado nada, mas os 3 têm recibo de recebimento de salário, além da interceptação telefônica entre Vivaldo e Aco, que eles discutem sobre o pagamento dessas pessoas, né? Se já tinha feito, se já não tinha feito, quanto que era. E as demais despesas, assim, era muita coisa. O Vivaldo, sim, era bem organizado, então toda a despesa que, naquele período que teve, ele anotou e apresentou o recibo ou notinha, pediu o pessoal trazer a nota fiscal, né? Os funcionários do comitê eles retiravam um dinheiro, mas R$500 do caixa, eles assinavam um recibo, aí depois eles vinham e traziam as notinhas do que foi gasto aquele R$500, né? Então, assim funcionou o caixa, uma coisa simples, né? Receita, despesa, comprova o gasto ali, mas era bem organizado. Outra situação que chamou a atenção foi a parte da Connect Media, porque muitos gastos que estavam ali naquela planilha, apesar do dinheiro sair desse caixa, né, o caixa 2, o recibo era assinado na Connect Media, né, por uma folha timbrada deles, como se a Connect Media tivesse pago aquilo ali. Era Libras, Jingle, outros serviços da Connect, inclusive as marqueteiras, né, as marqueteiras que foram contratadas deram um depoimento, disseram que receberam R$15.000 cada uma do Kleber, né, da Connect Media, e esse valor estava nas anotações do Vivaldo, né? Então, por que esse valor estaria no orçamento do Vivaldo se é uma coisa da Connect Media, né, da empresa que foi contratada para fazer a mídia da campanha? Então, são coisas que chamaram bastante atenção. Na parte desse caixa, muitas doações maiores foram os empréstimos do Milton Guetin, que entraram em parcelas, né? E os incêndios, que chamaram mais atenção também, de R$43.000, que também entraram em parcela. O do Ítalo Goral também, quando a gente pegou a tabela, viu que ele também tinha doado, né? E é o que inaugura aquele caixa ali, naquela anotação. E tinha outras tabelas também, mais gerais, assim, que dividiam ali o montante que o Aco arrecadou, né, o montante que o Ítalo arrecadou, e do outro lado o que tinha que ser pago ainda, né? Então havia ainda R$200.000 lá da Connect Media, não sei mais. Então, todos esses valores que, inclusive, depois que a gente teve acesso, a gente viu que condiz com as interceptações, né? Eles falam nesses valores, do Aco ter arrecadado 96.000, do Ítalo ter arrecadado 82.000, do dinheiro do Milton, eu não me lembro se eles falam o valor correto, mas que eles falam, não, quem empresta o dinheiro é o Milton, então eu tenho que conversar com ele porque quem está emprestando é ele. Eu não me recordo se eles falam o valor correto, mas eles fazem a conta, né? 96 do Aco mais 82 do Ítalo dá tanto, mais o do Milton, daí dá o valor que fecha 200.000, né? Então, tudo isso a gente conseguiu depois fazer um link com as interceptações. Outra coisa importante desses cumprimentos de mandado de busca é que nós tínhamos autorização para apreender e analisar os celulares dos investigados, e ainda no WhatsApp deles a gente encontrou, né, no aplicativo, bastante conversas ainda, diálogos, grupos, né, foram criados durante a campanha. O Christian Stasson, que era o coordenador geral da campanha, ele fez um orçamento, né, inicial da campanha em um valor de 850.000, né, apresentou isso num grupo e foi até elogiado aí pelo Vivaldo. E esse era o valor, aproximado, né? O Almir até cita em interceptação que não se faz campanha eleitoral com menos de R$700.000. E isso foi o que eles chegaram à conclusão até aquele momento que eles teriam gastado, né? R$770.000 por aí, 700 e poucos mil reais.
Tem um WhatsApp, já falei. No WhatsApp ou em qualquer outra diligência ali, o que apontou ali mais a participação do então candidato a prefeito e eventualmente também do candidato a vice-prefeito? Teve alguma coisa que chamou mais a atenção de que eles teriam conhecimento? Estavam nesse grupo do WhatsApp? Foi constatado isso? O que pode falar nesse sentido em relação aos candidatos a prefeito e vice-prefeito? Grupo de WhatsApp, assim, tinha bastante, sabe? Eram núcleos. Então, eu não me recordo agora qual grupo o Tomé participava, qual grupo o Tomé não participava. Tinha um grupo que era só o pessoal do PSDB, tinha um grupo que era só com os vereadores, então tinham vários grupos. Eu não me recordo agora se eles participavam. O Tomé, além dessa situação ali da palestra, né, que demonstra que ele sabia da situação financeira da campanha dele, que ficariam essas coisas para serem pagas. Tem os 20 mil reais que a esposa dele pegou do Caixa 2 também para pagar um protesto, que isso foi o Almir que autorizou e o Ítalo que pediu para o Vivaldo liberar, e ela teria pego isso com o Vivaldo, né? Os 15 mil reais que o Erolf disse ter entregue para ele, né, de doação, que não apareceram na prestação de contas, e ele, como candidato, ele é responsável também pela prestação de contas. Então, se ele não, né, ele, pelo menos desse, ele poderia ter lembrado, pô, eu recebi os 15, cadê os 15 do Erolf, né? Então, essa parte do Tomé, ele não foi interceptado, tem poucas conversas dele também, até porque ele devia estar em campanha, né? Mas esses detalhes a gente pegou que, com certeza, ele tinha conhecimento da situação financeira da campanha dele. O Paulo Cunha pouco aparece, ele é citado pelo Dalton bem no começo, porque eles estavam com esse problema de colocar dinheiro na conta oficial, né? Quem teria disponibilidade para depois não ter problema com a receita, né? Aí o Dalton fala, não, tem que chamar todo mundo, tem que chamar ele chama de Caco, né? Caco Cunha, tem que chamar todo mundo, porque um não pode, outro não pode, outro não pode. Só um minutinho. Pede para o fotógrafo não tirar fotos. Você pode continuar, por favor. E mais no final também, quando surgiu essa informação das maqueteiras e a gente pôde confirmar, a informação era de que elas teriam ficado um período na casa do Paulo Cunha, hospedadas, né? E elas também confirmam isso. Então, do Paulo Cunha, é isso que tinha, assim, a gente não conseguiu aprofundar mais nada, não tinha mais nada. Em relação às testemunhas ouvidas, em especial os empresários que teriam doado, o senhor acompanhou esses depoimentos? O que o senhor poderia falar aí de mais importante que eles teriam dito? Se efetivamente fizeram doações, ou confirmaram, se receberam recibos, se vocês também fizeram uma comparação dessa planilha que foi encontrada na busca e apreensão com o Vivaldo, e se fizeram a comparação com a declaração oficial, a Justiça Eleitoral, e se perceberam realmente que tinha uma série de valores ali que estavam presentes na planilha do Vivaldo e não estavam contabilizados ali na prestação de contas eleitoral. Sim, a maioria dos recursos que estavam na planilha do Vivaldo não estavam na prestação de contas oficial. A gente comparou até com facilidade porque estava no site, né? Divulgação de contas. Então, até era um site bem fácil de utilizar e a gente pôde fazer essa comparação. A maioria dos recursos não estavam declarados, até porque só o empréstimo do Milton Wetter é 200 mil e o limite de gás era 200 mil, né? Então, além que ganharam fundo partidário, que estava lá, que foi 55 mil, que 50 mil foi a nota fiscal da Connect Media, né? E nota essa aqui no WhatsApp, o Christian pergunta para o Ivaldo quanto que deveria ser, porque ele não sabia quanto que era. Na outra campanha foi 50, vamos botar 70 agora? Daí, não, o Kleber pediu para pôr 50. Então deixa 50. Então, uma coisa assim meio chutada. E a gente teve, eu até para não esquecer, até tem aqui o nome dos empresários que, em depoimento,
eles afirmaram ter doado e não constava na declaração, né? Foi 2, 4, 6, 7 que confirmaram em depoimento. O senhor pode especificar Posso. As pessoas e os valores? Os valores eu acho que eu não coloquei, mas... Não, então fiz aqui. O Eduardo Schroeder, R$5.000, né? Ele até, eu lembro do depoimento dele, estava muito indignado, achou que isso teria sido prestado contas, porque ele pediu recibo. O do da Retífica Trevo, R$3.000, mas eu não acompanhei. O Maurino Rizzi, eu acompanhei, consta na planilha R$4.750, mas ele só confirmou R$2.500, disse que só foi R$2.500. Nelson Regueira, R$1.000, ele confirmou, né? Até também disse que ele disse que nem sabia o que o ACO tinha pedido, que ele disse que costuma emprestar dinheiro assim, para quem é mais chegado dele, sem questionar, e depois a pessoa vem e diz por que foi. E o Exonir Bruxo da Funerária Rossmaier, aquela situação, que nós também acompanhamos, porque ele falou da outra coligação também, teria emprestado R$1.000 para cada um, né? Do Gabriel do Poço Dom Bosco, né? Na planilha consta R$2.000 e ele só disse que doou R$1.000. E o erro foi aqueles 30 mil que condiz com a planilha lá do Vivaldo. Esses foram que deram depoimento e confirmaram, né? Teve uns que preferiram não falar, né? Mas a gente tentou buscar todo mundo que estava nas planilhas ou que foram citados, né? Que a gente pôde identificar. Em relação à campanha para os vereadores, foi observado também que parte desse dinheiro da planilha aí do Vivaldo foi destinado à campanha dos vereadores, e se foi feito também essa comparação, né, do eventual gasto ali com a prestação de conta dos candidatos a vereador. Sim. Nessa caixa do Vivaldo, tem várias indicações do Marcionei, que seria o coordenador dos vereadores do PSD, né? Daquela coligação ali, do ACO, e do Almir, que retira dinheiro do caixa e sob pretexto de vereadores, né? Aí eles assinam o recibo, todos eles, desses valores retirados, e a gente encontra junto nas coisas do Vivaldo uma planilha organizada pelo Marcionei, né? E onde ele tem lá todos os vereadores do PSD, o período e o valor que cada um recebeu, né? E o recibo que ele assinou, que ele retirou o dinheiro do caixa, né? E esse dinheiro, muitos deles a gente vê que naquele período ali, que se não me engano era 29 de agosto, 1º de setembro, por aí, 4 de setembro, naquele período ali, muitos, o mesmo valor que ele retirou ali do Marcionei entra na conta oficial dele, como se fosse um depósito dele, pessoal, né? Essa situação, depois a gente, voltando nas interceptações, a gente vê que o ACO já comenta isso na interceptação, do dinheiro da conta dos vereadores, né? Então foi tirado do caixa para pôr na conta dos vereadores, porque em nenhuma prestação de contas de vereador consta uma doação em dinheiro do candidato ou do partido, né? Consta essa dele, que a gente pôde verificar que foi no mesmo período daquela doação do Marcionei, consta alguns amigos, né? E o que vem do candidato, o que vem do partido é estimado. É coisa de gráfica, coisa que é estimada, que não é em dinheiro. Então isso a gente pôde verificar na situação do PSD. Do PSDB, o ACO retira dinheiro também, sob esse pretexto de vereadores, né, assina recibo, só que com o ACO a gente não encontrou nada de anotação, então eu não posso dizer para o senhor quem recebeu, qual foi o valor, ao contrário do que a gente consegue fazer com o Marcionei, né? Mas o dinheiro que o ACO retirou, a gente não consegue dizer para qual vereador foi, possivelmente da coligação que o PSDB que mantinha com os vereadores, mas a gente não pode dizer qual vereador e qual valor. Se na investigação teve quebra de sigilo de alguma bancário, e se foi constatado alguma coisa de relevante em relação a essas quebras de sigilo? Sim.
Em relação ao ACO, nós pedimos a quebra do irmão dele e dele, quebra de sigilo bancário, por uma situação que deu na interceptação, nas conversas, de que o ACO disse que tinha encontrado alguém para fazer a doação na conta oficial, porque ele não poderia, né? E que daí ia repassar o dinheiro para ele e queria fazer, que era o irmão dele, o Diógenes. Então a gente pôde verificar na quebra de sigilo bancário que aquilo realmente aconteceu. O ACO repassou o dinheiro que o Diógenes doou, e no mesmo dia o Diógenes, logo em seguida, o Diógenes doou para a campanha, né? Para a conta do Tomé. Da mesma forma, ocorreu com o Dalto, né? A ligação do Vivaldo falando com o ACO, pedindo se o Dalto poderia fazer essa doação na conta oficial. Ele disse que sim, pode ficar tranquilo que o Dalto faria, e que já podia levar o dinheiro, que ele não precisava nem ligar. Ele disse, não, eu vou falar com ele, mas já pode ir lá levar o dinheiro, não tem problema nenhum. Lá na clínica, ele indica ainda, né? E a gente percebeu nessa quebra de sigilo bancário do Dalto, a entrada desse dinheiro na conta e depois a saída para a conta do candidato. A gente pediu outras quebras. A entrada do dinheiro bate com a data ali, mais ou menos, da conversa? Da conversa, da interceptação. Foi verificado isso? Foi verificado, naquele período. A gente pediu outras quebras de sigilo, né? Milton Wetten, para ver se conseguia achar esse dinheiro no empréstimo, mas era muita conta e um volume muito grande de dinheiro. Então, assim, não tem como a gente dizer, não, saiu daqui ou dessa conta ou da outra, porque realmente era muita coisa. Do Jefferson Vieira a gente também pediu, mas porque consta na interceptação telefônica, numa conversa entre o ACO e o Vivaldo, que ele teria recebido R$30 mil, já que ele era o candidato do PSD e não pôde concorrer. E eles falam ainda que não adiantaria nada, que foi dinheiro mal empregado, porque ele continuaria, né, bravo por não ter sido candidato e ia falar mal deles do mesmo jeito. Então, e ele cita esse valor de R$30 mil, e na planilha do Caixa, a saída retirada ali é de 15 mil. Né? Então, teve uma outra parcela que a gente não identificou. Só que nas contas bancárias não entrou esse dinheiro também, né? Esse dinheiro deve ter recebido parcelado, mas ele não colocou nas contas bancárias o nome dele, né? Aí a gente não conseguiu ir mais a fundo, talvez da esposa ou de outra forma, a gente não conseguiu ver onde é que foi empregado esse dinheiro. Mas que consta lá a saída desse dinheiro do Caixa 2 consta, e essa conversa interceptada, né? Tem mais uma que é da Connect Media, que a Connect, quem ficou de pagar a Connect foi o ACO, né? Pela que a gente pôde perceber no WhatsApp do ACO com o Kleber cobrando várias semanas, acho que era semanal, cobrando esse pagamento. E uma oportunidade, o Kleber querendo receber, e o ACO, não, na conta da Connect ou na tua conta? Daí o Kleber indicou a conta particular dele no WhatsApp, e essa conta foi também quebrado o sigilo. E naquele período ali que eles conversam para fazer esse pagamento, tem uma transferência do ACO para a conta do Kleber particular de R$11 mil, né? Fora aqueles 50 mil que foi pago com o fundo partidário lá que está na prestação de contas. Esse valor aí não tá na prestação de contas também. O senhor lembra se foi realizado mais algum tipo de diligência, campanha, acompanhamento, alguma outra, de uma forma geral, que o senhor recorde que tenha surtido algum efeito e colhido algum elemento importante? O que eu me recordo é isso, são as buscas, a interceptação, análise do WhatsApp, análise daquele material todo, quebra de sigilo. Eu não me recordo agora de mais nada fora isso, até porque era, assim, ele também é bastante conhecido e qualquer acompanhamento de perto poderia gerar alguma suspeita, né? Não foi assim que a gente trabalhou, a gente procurou trabalhar mais em dados, em interceptação, porque era mais garantido. Tem mais algo que o senhor gostaria de esclarecer da investigação? Olha, eu acho que é isso. Em termos gerais, foi o que a gente
pôde descobrir. A existência do caixa 2 para nós ela é clara, não tem, né? A gente conseguiu confirmar um monte de movimentação daquele caixa do Vivaldo. Confirmamos com notas, com recibos, com depoimentos, né? Então, a própria funcionária ali, né, disse que recebeu mesmo o salário, contou como é que era, como estava sendo pago. Então, para nós, a existência desse caixa 2, ela é clara. Sem mais perguntas, né? Passa a palavra à defesa. Bom dia, Mário. Bom dia. Mário, você disse que foram ouvidos alguns empresários, vocês dizem que deram doações para a campanha. Eu te pergunto se foram ouvidos outros empresários que estavam constando nas planilhas e eles disseram que não doaram. Se ouviu isso? Eu cito um exemplo para você. O Purnago, por exemplo. O Purnago disse que não doou. Existe mais alguém que disse que não doou? Eu não me recordo. Eu lembro que alguns não falaram, mas sim, o senhor Germano Purnago disse que não doou. Então tá. E consta nas planilhas também? Ele consta numa tabela lá. Tá, obrigado. Eu te indago do seguinte: participaste de tudo desde as interceptações, a autorização de todos os trabalhos, correto? Sim. Eu pergunto para ti o seguinte: Milton Óculos, o telefone dele foi interceptado? Não. Mas as ligações entre os investigados e o Milton foram utilizadas? Ela foi, em uma oportunidade, foi colocada num relatório, porque eles falam sobre as contas da campanha, né? O Vivaldo, o Milton, né, o interlocutor pergunta como é que estão as contas e o Vivaldo só comenta, não, tem que pagar isso, tem que pagar Com o aquilo. Milton? Com o interlocutor. Então o Milton foi monitorado. Tá, mas tudo bem. As folhas 182 do 2003 do inquérito, os agentes policiais responsáveis pelas escutas, da qual presumo você fez parte, refere-se à participação do Milton Óculos, onde aludem terem interceptado ligações telefônicas, onde o mesmo consta como interlocutor. Eu vou ler para você, depois vou te mostrar a planilha, o que consta. As folhas 182 do inquérito. O item 3 diz: do empréstimo contraído com o Sr. Milton Guetin não declarado na prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. Senhor delegado, durante o período de monitoramento das conversas interceptadas dos investigados, temos que por diversas vezes foi mencionado pelos alvos a existência de um valor devido para Milton Guetin, que teria sido emprestado para a campanha eleitoral e deveria ser quitado, ponto. Mais especificamente, na conversa interceptada através do terminal utilizado por Vivaldo, no dia 27 de outubro de 2016, às 18 horas e 2 minutos, ao ser questionado pelo interlocutor identificado como Milton Óculos sobre a situação das finanças da campanha, ocasião em que o interlocutor cita, abre aspas, lista de como tá as coisas anotadas, fecha aspas. Vivaldo responde que o maior compromisso financeiro seria com o Sr. Milton Guetin com o Kleber Connect Media, citando algumas contas que já haviam sido pagas, bem como diz que está encerrando a prestação de contas do partido. Fecha aspas. No inquérito policial, também na conclusão, constam diversas referências onde aparece o nome e participação de Milton Óculos, que a denúncia, inclusive, repisa as conclusões do inquérito, citando Milton como, abre aspas, patrão e coordenador partidário. Pergunto para você o seguinte: mas tudo isso, essas conclusões, vocês chegaram com base nessas conversas entre Milton Óculos e os demais investigados? Não, quem chegou foi o promotor. Nós, na investigação... Não, quem chegou à conclusão de que o Milton era o patrão, o chefe, foi o promotor. No inquérito policial, nós só utilizamos o que interessava para corroborar as informações de que o Milton Guetin teria emprestado o dinheiro. 182. Esse documento aqui é certo. Sim, partiu da Polícia Civil do Rio do Sul. Sim, na condição de interlocutor, a gente incluiu essa ligação no inquérito policial porque tinha prova do empréstimo do Milton Guetin. Valeu, obrigado. As folhas 1044 do inquérito policial, eu gostaria de pudesse te mostrar.
Te recorda se essa planilha ou essa tabela ela foi juntada com base nos elementos colhidos no inquérito das folhas 176 e 179? Pode mostrar aqui. Só licença para mim, 176, essa planilha aqui, que começa aqui. E conclui aqui, são os 3.000. Aí ele está perguntando com relação a essa aqui, se essa foi utilizada com aquela. Essa aqui foi uma... não foi apreendido, isso aqui foi a gente que fez. Se vocês quiserem. É, A de folhas 1044. isso. Folhas, desculpa, 1044, exato. Isso aqui foi vamos dizer, um resumo para tentar entender como poderia ter ocorrido, né? Então, esse valor do caixa, essa primeira, 403 mil, é aquele resultado final ali que está naquele caixa do Vivaldo. Connect 50 é o que foi declarado, 200 é o que realmente foi pago a mais porque ele ganhar a eleição, e o arrecadado é o valor que faltava ali, que está na outra tabela. Obrigado. Esse valor de 743.350 que vocês chegaram, seria o valor gasto na campanha proporcional e majoritária? Como a gente pôde ver que naquele caixa do Vivaldo saiu dinheiro para os vereadores, claro que englobou uma parte da campanha dos vereadores, além do que eles fariam por si, né? Mas nem todo aquele valor ali é da majoritária, né? O que a gente até separou ali depois também, essas retiradas do Macionei, do Almir e do Aco, somaram ali 170 mil, se eu não me engano, não lembro direito o valor exato, que a gente separou, que foi saído com aquela descrição de vereadores, né? Não, assim, mas é só para... Até porque depois, evidentemente, será analisado. O valor que vocês chegaram ali engloba dos 743.250, seria tanto a majoritária quanto a proporcional. Isso? Sim, na forma que eu falei ali. Da forma que está planejado ali. Isso. Eu saberia informar qual foi o valor líquido efetivamente gasto na campanha majoritária e proporcional? Você falou no que teria excedido os valores, ou você não tem como... Nada, a gente não chegou a fazer esse levantamento. Não fizeram esse levantamento. Só para esclarecer, até porque isso é a nossa tese defensiva. Na planilha de folhas 1044, Mário, consta um valor ali de R$ 90.250 com a rubrica arrecadado. Tá? Se isso aí se trata de receita, isso não deveria ser deduzido dessa planilha, porque justamente... Por isso que é só 90. Mas por que não foi deduzido? Esse 90 é o que não está no caixa do Vivaldo, daqueles 403 mil. Porque... Mas na planilha vocês não deduziram, somaram? Não. O caixa do Vivaldo, aqueles 403 mil, tem muita doação. Tem a do Milton Guetin, tem a do Osni, tem a do Silvio Prim. Entra um monte de doação ali. Então, a gente tirou daquele arrecadado. Não é só 90 mil arrecadado, porque só 96 mil foi só o Aco que arrecadou. Então, a gente tirou desse 90 mil arrecadado o que está de 400 mil. Que é somando aquelas planilhas, né? Tinha uma que era o caixa e tinha outras planilhas que tinha aquelas informações do que foi arrecadado do Aco, do que foi arrecadado com o Ítalo. Então, vamos lá. Está funcionando. Por apertou aqui. Acho que acabou a bateria. Tu também? Acho que sim. Meia hora segurando esse negócio. Aqui não, deixa eu botar assim. Eu peço. Vai não.
só falar bem um pouco mais alto. Então, Mário, agora considerando o valor em torno de 403 mil dessa tabela, que consta como estimativa de gastos totais, só para esclarecer dúvida com relação aos valores descritos nas planilhas da folha 176 a 179, tá, que refere-se ao valor antes citado. Por que foi considerado como de arrecadação e despesa as doações feitas por Horst Bremer, no valor de 15 mil, Milton Wetton, no valor de 10 mil, que totalizam 25 mil reais, se estes valores também estão lançados como doação oficial na prestação de contas majoritária? Assim, doutor, pelo que a gente pôde perceber, esse dinheiro todo veio para o Vivaldo e depois ele disse o que ia para a conta oficial e o que não ia. Então, esse caixa veio todo esse dinheiro para ele e depois eles, não, isso aqui vai ser declarado, isso aqui não vai ser declarado. Tanto que essas doações ali, tem várias doações, Bolívar, Michel, agora no meu cidadão do seu Horst Bremer, da dona Ivone, elas inclusive são deduzidas desse caixa dele. A gente também não tem assim, essa certeza o que a gente imagina foi isso. Ele pegou todas essas arrecadações, colocou no caixa dele e depois ele determinou o que é caixa oficial e o que é caixa não oficial. Foi isso que a gente imagina que ele fez. Porque esse dinheiro entra ali. Só que assim, doutor, também tem na planilha do Vivaldo despesa oficial também. Que, por exemplo, assim, a propaganda está ali. O senhor está me entendendo? Não, doutor, não é que a minha pergunta... É misturado, tem coisa oficial e tem coisa... Eu queria só ser objetivo, assim, porque se não foi deduzido, aumenta o valor do caixa 2. Se é que eu quero te dizer que se estava na prestação de contas oficiais, vocês colocaram, planilharam, consta oficial, ao constar ali, você está aumentando. Mas tudo bem, isso é matéria técnica, a gente vai... Da mesma forma, eu volto a te... no mesmo sentido, nessa mesma linha. Qual a explicação para reconhecer como despesa os valores doados e lançados na prestação de contas da majoritária, feitos por Michel 5 mil, Vivaldo 6 mil, Bolívar 5 mil, Beto 3.800, Sinauri 2, Dalton 10, Cheminsky 9, totalizando 40.800. Por que esses valores foram considerados como despesas, se estava na prestação oficial e arrecadação? Eles estão saindo do caixa, doutor. Não há duplicidade não há duplicidade de lançamento, considerando a planilha? Na planilha eles saem do caixa, esses valores. O caixa está com... A gente vê ali, a data tal, valor tal. Ele não entra como doação, ele entra como despesa. Ele diminui o caixa. Mas vocês não deduziram. Quem deduziu foi o Vivaldo. Ele não aparece lá no final. Na planilha de vocês. Não, quem deduziu isso do caixa foi o Vivaldo. Senão apareceria bem mais de 403 mil, porque daí teria... Se essa doação tivesse acrescido o caixa do Vivaldo, ela apareceria no 403 mil. Porque o que acontece é quando aparece ali Bolívar 5 mil, diminui o caixa do Vivaldo. O que deu impressão para nós foi o quê? O Bolívar pegou 5 mil do caixa 2 e jogou na conta oficial. Isso é deduzido, foi o Vivaldo que deduziu, não foi a gente. A gente pegou o valor final do Vivaldo. A planilha vocês fizeram, só quero... Com o que estava na planilha do Vivaldo, a gente não inventou valores. Não estou dizendo isso, Mário. Não, tudo bem, doutor, só que eu só quero que o senhor entenda. Os 403 da forma mil... como está lançado ali, isso é lançamento em duplicidade. Aumenta o valor do caixa. Mas é matéria para análise Não, depois. a gente tomou esse cuidado. Se o senhor acha que está errada a conta, beleza. A gente tomou esse cuidado. Eu estou tentando explicar para o senhor. Tá bom. Tudo certo. Mas só uma pergunta, você disse que não tem nenhuma vinculação partidária, nada. Só para ficar claro, por isso, tu foi assessor do Mário Miguel? Pode dizer só em qual período? Não. Você chegasse a trabalhar com ele? Não, com o Mário Miguel não. Não, com algum outro? Fui assessor de vereador de 2006 a 2010, se não me engano. Aham. E quem? Do vereador Dionísio Massaneiro. Ah, tá. Valeu, então. Obrigado. Passa a palavra ao próximo defensor. Bom dia, Mário, mais uma vez. Peço para o doutor se identificar. Fernando Dávila, procurador José Tomé, Paulo Cunha e Milton Alves. Em relação às interceptações ali, Mário, onde houveram algumas interceptações onde o alvo não era o Milton, mas ele foi um interlocutor, né? Sim. Eu gostaria de saber em quantas fases, e se tu puder dizer em quais fases apareceram interceptações onde ele foi um interlocutor. O período, o tempo, deixa eu ver.
Eu não vou me recordar certo, mas foi mais para o final da investigação. O Milton não foi investigado, a gente não interceptou ele. Ele conversa não só com o Vivaldo, ele conversa também com o Aco, porque a gente sabe que são parentes, então não teve nenhuma conversa relacionada à eleição entre eles, tanto que não apareceu em lugar nenhum, né? Eu sei porque eu estava monitorando o terminal do Aco, e essa única ligação que tem com o Vivaldo, né, que a gente achou importante por conta da citação do compromisso com o Milton Guetem, né, e que ele aparece só como interlocutor, nós não buscamos nenhum tipo de quebra de sigilo de dados dele, ou de qualquer afastamento de sigilo do Milton. Já que tu citasse ali a questão do seu Milton Guetem, o Ministério Público, na inicial, ele faz uma afirmação, nas folhas 14 da ação, Excelência, salienta-se, inclusive, que Milton Robbos é citado na conversa indicada nas folhas 158, como sendo, abre aspas, verdadeiro patrão, fecha aspas, sendo novamente referido à folha 165, como quem tomou a decisão, abre aspas, última instância, fecha aspas, indicando seu conhecimento no tocante à operacionalização da campanha eleitoral. Eu te pergunto, essas duas conversas referidas pelo Ministério Público na inicial, que são conversas de WhatsApp aqui entre os investigados Roberto Kestner e Dalto Eduardo Medeiros, eles estavam se referindo ao Milton Guetem ou ao Milton Robbos? Não me recordo, doutor. Teria que olhar para ver se... Então, já pode fazer o favor, é 158 e... Porque na nossa concepção houve uma confusão. Pode ser. Na descrição, eles não estariam se referindo ao Milton Robbos e sim ao Milton Guetem. Né? Só para deixar bem claro... Isso está no relatório de investigação ali... É justamente aquele item 3 do relatório depois. Eles estavam discutindo, só para relembrar, a questão da publicação ou não da pesquisa eleitoral. No sábado ou no domingo, em razão de uma divergência na contagem do prazo de 5 dias ali. Doutor, eu não vou saber dizer para o senhor agora, porque assim... O relatório é 188, talvez está aí. Não, eu digo assim, sobre essas conversas aqui, a única coisa que a gente comentou e achou importante para a nossa investigação foi a situação do Jackson, né? No pagamento para a Connect Media. Essa parte para nós a gente nem se interessou e não achou relevante para o crime. Nós estávamos investigando o crime, não estávamos investigando o eleitoral. Certo. Então, se o promotor achou relevante para o eleitoral, ele leu e não, é só justamente porque a confusão, se ela realmente houve, ela tem uma consideração muito grande na tomada da decisão, né? Porque está se acusando uma pessoa quando, na verdade, poderia ter sido outra pessoa a quem estavam se referindo. Só justamente para... Eu gostaria de saber se tu se recordava desse fato, só para... Porque pode ter havido um erro material ou até uma confusão na hora de formular a petição inicial. Para a gente isso não foi relevante, tanto que eu nem pensei sobre isso, quem poderia ser. Para nós não importava, poderia ser qualquer um, porque aquilo ali não tinha informação prática para nós nenhuma. Certo. Apareceu durante as investigações, pergunta do juízo, a interferência do deputado sobre os gastos, do que era arrecadado, do que era gasto? Não, a interferência dele não. Essa única ligação ali que ele pergunta como é que está, né? Mas assim... Ele determinando pagar, receber? Não. Tanto assim, doutor, que se houvesse alguma coisa, algum indício desde que ele seria o
cara que mandava pagar, o cara que tal, nós teríamos pedido a autorização para o juízo para investigar ele também. Tem forma de fazer isso, é só ir para o tribunal e voltar. Né? Só que a gente não achou isso importante, não. O cara não apareceu, o Milton não apareceu nessa posição de importância para a gente ter que tomar uma decisão dessa. A investigação se caminhou perfeitamente bem e essa prova assim, de que não, o Milton é o cara que, mano, para a gente não apareceu. Né? Mas que nem assim, a gente tem muita informação ali, se o promotor entendeu isso. Mas assim, então só, excelência, concluindo a minha pergunta, então poderia se concluir, vocês que mantiveram a escuta de vários alvos, que ele não era o verdadeiro patrão. É que patrão fica meio subjetivo, né, doutor? O que é o patrão? O cara que dá o dinheiro, o cara que... O Milton Obos é uma liderança partidária. Tudo. O Milton Guetti, naquela ocasião, era a referência do dinheiro, era o cara que injetou dinheiro, foi o cara que mais injetou dinheiro na campanha. Certo. Então, assim, o que eu vou dizer? Teria que perguntar para o Dalto quem que é o patrão ali, eu não vou saber dizer se ele estava se referindo politicamente ou financeiramente nessa ocasião, né? No relatório final, na conclusão do inquérito policial, então isso não constou? Não. Essa afirmação? Nem no relatório de investigação, nem no relatório final. Nem durante, que nem tu se referiu? Não. Tá. E quantos investigados houve a quebra de sigilo bancário? Se recorda? Não me recordo. Tem aqueles que eu comentei ali, não me lembro se teve mais alguns. Já li esse ali, né? Das quebras de sigilo bancário, alguma dessas quebras de sigilo corroborou aquelas planilhas do Vivaldo? Foi rastreado algum dinheiro na conta de algum desses investigados que teve a conta? Teve sigilo, a do ACO com... Com exceção dessas que tu citaste ali. Ah. Mas com relação a doações, por exemplo? Não, a gente não pediu de empresário que doou. Uhum. A gente pediu do Milton Guetti para ver aquele empréstimo, que era um valor já maior, né? Certo. Mas assim, de empresários que teriam doado, não. A gente pediu do ACO, aquela situação do Kleber também, né? Que eu já comentei. A gente pediu do Jefferson, aquela situação para tentar ver onde é que estava esse dinheiro. Do Dalton, aquela situação do Vivaldo ter dado dinheiro e ele ter feito. Do Diógenes. Agora, de empresário, assim, doação, eu não me recordo a gente ter pedido a quebra de sigilo bancário para ver se... Porque dinheiro é complicado, né? Pode ter sido dado em espécie, sei lá, de várias formas, não necessariamente das contas bancárias, né? E só para nós concluir, tu sabes informar para quantos candidatos a prefeitos da região a empresa Connect Media prestou serviço de assessoria? Doutor, o que a gente levantou, que depois eu fiz um relatório, eu vi pelo Facebook, assim, ele parabenizando o Ituporanga, Campos Novos, lá para baixo, Balneário, Camboriú, não sei. Eu vi, né, acompanhei ali, que a gente estava envolvido na investigação, eu acompanhei. Tá. A gente foi atrás dessas prestações de contas, a Connect Media não aparece. Aparece uma outra empresa, né? Então, assim, até fez o relatório, encaminhou para o juiz eleitoral para ele ver o que estava acontecendo, porque o Kleber aparecia no Facebook dizendo que prestou serviço e na prestação de contas não aparece a empresa dele, né? Certo. Então, assim, é uma situação que a gente também não compete a gente levantou essa questão, informou o juízo e daí o que foi feito depois eu não sei. Mas poderia ter sido outra empresa de propriedade dele. Também isso vocês não levantaram, se teria ou não outra empresa no mesmo ramo de atividade. Na verdade era uma empresa... Putz, a empresa era do... Como é que é? Do vereador ali, do Fernando César, né? Do Nando, do Fundo Canoas ali. A empresa era dele, e estava no nome dele, daí eu não me lembro se eu fui atrás do quadro societário para ver se o Kleber é sócio também, mas também não eu lembro caso, que era... Então, nessa situação dele ter dito que prestou serviço para vários outros municípios, as marqueteiras contratadas pela Connect Media poderiam ter atuado não só na campanha de Rio do Sul, como também nessas outras cidades. Só para confirmar o pagamento, né? Já que foi citado que a empresa teria cobrado R$50 mil e só para as marqueteiras pagou 30. Então, na verdade, elas poderiam ter atuado em todas essas campanhas, não só Rio do Sul, propriamente dito, né?
Poderia, só que assim, esse dinheiro do pagamento das marqueteiras, como o pagamento da Libras, como o pagamento do Jingo, para nós, na investigação, ficou claro que saiu do Caixa 2, não foi o Kleber que pagou. Entendeu? Porque era muita despesa para ele ganhar só 50 mil, ele ia trabalhar de graça em Rio do Sul. Entendeu? Mas vocês chegaram a fazer o levantamento se elas trabalharam em outro município ou não? Não, nem me lembro também do depoimento delas se elas falaram que trabalharam em outro município. Mas as marqueteiras apareceram no valor de 30 mil reais numa tabela do Vivaldo. Pelo que eu sei, o Vivaldo só trabalhou na campanha de Rio do Sul, ou trabalhou em outra campanha, não sei. Eu não sei. Então... Não estou respondendo as perguntas hoje. Não. Estou dizendo que eu não sei. Então, estava junto com aqueles valores. 30 mil das marqueteiras, cita o do som, cita o do... que eram da campanha de Rio do Sul. Agora, se teve essa outra confusão de ter valores de outras campanhas junto com a prestação, com a contabilidade do Vivaldo, daí eu já não desconheço. Satisfeito, Excelência. Passa a palavra aos... Jason, advogado do Milton Wetten, dos licenciados e outros investigados. Mário, bom dia. Bom dia. Mário, quando tu fala do empréstimo do seu Milton Wetten, naquele valor de 200 mil reais que vocês apuraram, tu chegou a apurar para quem ele realmente prestou, quem que foi pegar o dinheiro com ele, tu lembra disso? Quem que tratou sobre o empréstimo com ele? Vocês chegaram a apurar sobre isso? Não, pessoalmente, assim, quem foi que... Assim, as parcelas entravam no caixa do Vivaldo, né? Então, quem controlava isso era ele. Né? Agora, se foi o Vivaldo só tinha o controle, mas não chegou a pergunta é bem objetiva. Tu apurou quem realmente procurou o Milton, solicitou empréstimo, vocês chegaram a apurar objetivamente isso? Ou só viram lá na tabela do Vivaldo? Não, quando a gente começou a investigação que deu interceptação telefônica, esse dinheiro já tinha sido tratado, porque já estavam comentando sobre esse dinheiro. Então, a gente não conseguiu, na interceptação, não tem essa tratativa com o Milton Wetten para emprestar o dinheiro. O dinheiro já tinha sido emprestado, eles já estavam comentando sobre esse empréstimo. Certo. E durante o curso da investigação, vocês chegaram a apurar quem teria ficado responsável por pagar? Se foi alguma pessoa em específico que ficou responsável de devolver esse dinheiro, já que era um empréstimo, de devolver esse dinheiro para o senhor Milton Wetten? Não, na interceptação a gente percebeu que isso seria rateado entre o núcleo do PSD e o núcleo do PSDB, pelas contas que eles faziam na interceptação, né? E nesses núcleos do PSD e do PSDB, tinha algum responsável para fazer essa devolução? Ou alguém mais... Ninguém se acusou, mas digamos Sim, assim, Aco no PSDB e Almir no PSD, pelo que a gente pôde perceber. Beleza. Com relação aos seus licentes, tu falou que tem uma doação de 43 mil reais. Essa doação, vocês fizeram uma suposição com base só na tabela ou tem algum outro documento de que ele teria realmente doado? Vocês viram a movimentação financeira dele para o caixa ou só a tabela mesmo vocês usaram com base? Não, a tabela e a interceptação telefônica. Esse dinheiro já tinha sido comentado antes mesmo da gente encontrar a tabela. Aí quando a gente encontrou a tabela, realmente a gente viu que condiz com que a coordenação estava comentando no telefone durante a campanha. Né? Uma última pergunta, Mário. Vocês chegaram a apurar especificamente, já que vocês tinham os valores lançados, até vocês fizeram uma tabela à parte com base na tabela do Vivaldo, quanto teria extrapolado o Caixa 2, quanto teria extrapolado separadamente na campanha majoritária e na proporcional? Eu não lembro se a gente fez alguma tabela disso, não me recordo. Nem por aproximação? O que a gente fez foi tirar daquele Caixa 2 do Vivaldo lá, tudo que dizia que era vereador, né, que as retiradas do Aco, do Marcionei e do Almir, dava 170 mil, tira dos 400 mil, ali já dá uma noção do que... Só que assim, desse restante ali, ainda não estava Connect Media, como a gente tem um monte de coisa que não estava nesse caixa. Lembra mais ou menos valores, assim, por exemplo, que só foi Caixa 2 só de majoritária e só proporcional?
sabe, tu lembras o que foi apurado de Caixa 2 só da campanha para prefeito e o que foi apurado de Caixa 2 só para a campanha vereador? O que a gente Vocês conseguiram fazer essa distinção? O que a gente consegue fazer de distinção é só essa, das retiradas do ACO, do Almir e do Marcionei, que tinha a descrição vereadores, né? Isso a gente consegue tirar do bolo e separar. Não, isso aqui é vereador mesmo, isso aqui é majoritário. Na época, teve uma greve dos bancos, não sei se tu se recorda. Tem um momento, agora não me recordo aqui, que vocês falam que o dinheiro era arrecadado, depois foi depositado tudo numa sequência grande, assim, no banco. Se vocês não lembram se consideraram ou não, né? Bom, mas também essa pergunta, doutor, não vai. É isso. Bom dia, Mário. Daniele, sou advogada do Dalton Medeiros. Só para esclarecimento, foi citado pelo senhor ali no seu depoimento antes ao Ministério Público que o senhor Dalton fez parte de algumas conversas ali de WhatsApp, até no começo da operação de vocês, quando foram feitas as interceptações. Eu gostaria de saber, foi mencionado que teve uma mensagem, acho que foi entre o ACO e uma outra pessoa ali, que eu não me recordo o que o senhor falou, dizendo que entregaria 30 mil reais para o Dalton, enfim, que iria lá na clínica entregar, certo? O senhor falou. Não precisa nem falar com ele, pode ir lá levar o dinheiro que o Não foi mensagem, doutora, foi interceptação. Foi conversa interceptada e o valor era de 10 mil reais. Ah, tá, desculpa. Mas houve essa conversa? Sim, então. Vivaldo e Iaco. Tá. E houve efetivamente essa entrega na clínica? Doutora, a gente não acompanhou a entrega. A gente não tinha acesso à clínica dele para saber se houve mesmo. Né? O que a gente apurou depois foi através da quebra de sigilo bancário. Certo. Foi o que a gente pôde fazer. Certo. Mas quando vocês fizeram, por exemplo, a apreensão de documentos, recibos, foram feitas as planilhas, existiam os recibos de saída, certo? A maioria. Havia algum recibo assinado pelo Sr. Dalton de ter recebido 10 mil reais? Não tinha do Dalton, não. Esse recibo não existe? Não digo que existe, mas nós não prendemos. Mas consta na planilha que ele recebeu 10 mil reais? O Dalton, eu não me recordo se ele entrou no caixa não me recordo se está naquela planilha do caixa mesmo do Vivaldo, sabe? Certo. Do Dalton eu teria que olhar, não me lembro se está naquela planilha lá. Mas recibo mesmo de que não, recibo dele não foi apreendido. Essa quantia para de repente ele esquentar esse dinheiro? Recibo não foi apreendido, do Dalton não recordo. Certo, sem mais. Obrigada. Bom dia, Mário. Bom dia. Ângelo Catoni, em causa própria, e também representando os vereadores do PSB. Ô, Mário, há algum recibo do PSB relacionado dentro dos autos? Recibo... Tanto em meu nome ou de qualquer vereador do PSB? Não, recibo não tem. Tenho anotações do Roca só, anotações do Ângelo Catoni, né, naquela lista do Marcionei. E é isso aí, além do... O Roca é fora daquela do Marcionei. Sim. E do Marcionei está no Ângelo Catoni. Há menção de algum vereador nas escutas telefônicas, vou dar dinheiro para o Ângelo Catoni ou para algum vereador do PSB? Não. Nas escutas? Nas interceptações telefônicas, não. Quase nada de vereador. Assim, teve aquela situação onde eles falaram que iam colocar dinheiro na conta dos vereadores, mas nada específico de partido ou de candidato. Sim. Qual o valor estimado que foi lá naquelas anotações ali que o PSB recebeu? Se eu não me engano, era 4 mil reais, 4.500. Tu sabe a totalização do valor prestado de contas dos vereadores do PSB, não? Não me recordo agora. A gente até olhou na época, mas eu não me recordo. Os valores, então, não eram elevados, não teve nenhum valor elevado? Do PSB, só tem aquela anotação ali. Sim. Ângelo Catoni, 4.500, se eu não me engano. E outros vereadores tinham valores mais elevados? De algum outro vereador de outro partido tinha valores elevados assim? O que a gente aprendeu Nas planilhas, daquela planilha nas ali... anotações? É que assim,
determinado para esse vereador é só aquela planilha do Marcionei, né? Foram retirados muitos valores que sob a descrição vereadores. Agora, que a gente pode afirmar, não, esse recebeu tanto, acho que ali é R$2.000, que é o que, numa semana ganhou R$2.000, na outra semana ganhou R$2.000. Esse é o maior valor, se eu não me engano, de retirada daquela tabela do Marcionei. Naqueles recibos de churrasco, de mercado, tinha algum nome dos vereadores do PSB, não? Não, PSB não. Quais são os vereadores que tinham naquele... O que eu me lembro é Márcio Coró, o campeão do churrasco lá, que foi o que mais comeu churrasco. Mais churrasco. O James tem, a Sueli tem, a Janara tem, o James Borges tem e o Erone, se eu não me engano. E tem declaração disso na prestação de contas desses vereadores? Não, a gente não encontrou esses valores. É costumeiro, até a nível nacional, alguém dá um cheque nominal, assim, do Caixa 2 para prestar contas, fazer depósitos? Do Caixa 2? Ou é em dinheiro vivo, geralmente? Isso, doutor, a ministra Carmen Lúcia, ela já respondeu. Já respondeu, excelência? Então, tá bom. Nas escutas telefônicas, a menção do meu nome ou de algum vereador do PSB fazia parte das decisões políticas e financeiras? Não. Sem mais perguntas, excelência. Passa a palavra ao próximo defensor. Marco José Povo, sou advogado do Jefferson Alexandre Vieira. Tudo bem, Marco? Tudo bem. Há a indicação de que o Jefferson, hipoteticamente, seria endereçado a ele 30 mil e que 15 mil tá lá, tem uma planilha, né? Isso. Primeira pergunta é se há algum recibo assinado pelo Jefferson. Não. Além a outra pergunta que eu queria fazer para ti é se houve a quebra de sigilo bancário do Jefferson Alexandre Vieira. Foi encontrado alguma irregularidade, alguma anormalidade naquele período? Não identificamos nada que pudesse nos levar àquele valor recebido ali, a data. Comprovar, né? Tá. Outra pergunta. Lá na planilha tem uma identificação de 15 mil reais com o nome de Jefferson Vieira. Isso. Está com Jefferson com G, inclusive, né? Isso. A primeira pergunta é a seguinte: dá para determinar em que mês ou período foi feito esse repasse para aquele Jefferson com G Vieira? Dá porque tem data ali. Naquela tabela do Vivaldo tem as datas. A data do lançamento tem as ou datas, é a data que ele lança ou a data que foi pago? A data que sai do caixa. Que sai do O caixa. dinheiro sai do caixa, isso. Tá. E Jefferson Vieira, esse nome Jefferson Vieira, existem outras pessoas que você conhece aqui em Rio do Sul com esse nome? Não. Jefferson Lontras? Vieira, eu não... Você não tem conhecimento? Não, eu não conheço Candidato ninguém. vereador, inclusive? Não tinha conhecimento. Além do valor que hipoteticamente foi repassado a Jefferson, ao iniciado Jefferson Vieira, ao investigado, que é negado, há outros pagamentos naquela planilha ou recebimentos que são negados pelos beneficiários indicados lá naquela planilha? Qual planilha que o senhor está se referindo? Ao caixa ou ao caixa, é isso. Agora eu não vou me lembrar. Se alguma outra pessoa que vocês questionaram, olha, você recebeu esse valor? Não recebi. Teve a Daisy, que é funcionária, negou, teve pessoas que negaram, não receberam e tal. Tá. Durante as conversas interceptadas, né, com o tesoureiro Vivaldo, com diversos interlocutores, né? Sim. Esses outros interlocutores chegaram a questionar a veracidade da prestação de contas do Vivaldo para com o partido? Ou seja, se as contas apresentadas por Vivaldo estariam sendo questionadas por esses interlocutores que poderia ter valor que estavam ou não estavam lançados ali? Não, do Vivaldo eu não tinha nenhuma dúvida, assim. O que estava assim, mais incerto seria da parte do Almir, né? O Almir é que tinha anotação em sacola, o Aco e o Vivaldo pedindo para ele anotar, para ele, né? Ele disse, não, eu vou organizar, eu vou colocar tudo certinho, o que eu paguei, o que eu não paguei. Então, o que tinha preocupação era com o Almir mesmo, o Vivaldo não. Certo. Na conclusão da investigação, foi que o valor que hipoteticamente o Jefferson teria recebido foi para que ele não atacasse então a campanha do PSB, né? Por ele de alguma forma ter sido
excluído do projeto político, né? Essa conclusão, ela partiu de que informação, de que elementos? Da interceptação telefônica. Foi em conversa entre Vivaldo e Aco. Mas eles falam que vamos pagar isso para ele ficar quieto? Não, ele fala assim, que ele achou uma bobagem dar esses 30 mil pro Jefferson, né, porque ele vai continuar falando mal do mesmo jeito, né, não vai servir para calar a boca dele, no caso, né, ele vai continuar falando mal da gente do mesmo jeito, e ele disse, e é tantos por cento de dinheiro de campanha. Por isso que ele disse que achou uma bobagem ter pago esse dinheiro. Então, para essa conclusão, para que ele iria atacar ou de alguma forma prejudicar, é realmente uma ilação. Foi que a gente uma dedução. Extraiu dele falar, pô, ele vai continuar falando mal da gente mesmo assim. Então quer dizer que o cara estava falando, né? Foi deduzido, então, pelos elementos. Tá. Com certeza. A outra pergunta. A tabela do Vivaldo, ela compreende unicamente o período de campanha eleitoral? Ou os valores que entraram, ou até mesmo que saíram, podem compreender períodos anteriores à campanha eleitoral? Eu não me recordo, não sei a data exata que começa a campanha, nem... Eu lembro que, se eu não me engano, o primeiro lançamento é em agosto, mas eu não me recordo a data certinho. Certo. Além do Jefferson Vieira, o PSD teve outros pré-candidatos à Prefeitura de Rio do Sul? Não sei. Não sabe informar? Não. Sem mais. Somente o doutor Bruno Peron que falta, sem perguntas? Tá certo. Então pode encerrar a gravação.